O que você esconde quando ninguém está olhando? Quando a armadura, tão meticulosamente polida por anos a fio, finalmente cai e revela a fragilidade por baixo. Esta é a questão que assombra as almas mais fortes, aquelas que, aos olhos do mundo, são pilares inabaláveis. O homem forte, provedor, protetor, a rocha sobre a qual famílias e empresas se apoiam, raramente fala sobre seus tormentos. Ele os enterra, sob camadas de sorrisos forçados e demonstrações de controle absoluto. A sociedade aplaude a resiliência bruta, a capacidade de suportar tempestades sem um único tremor. Mas o que acontece nos bastidores dessa performance? Dentro da mente do homem forte, a batalha é silenciosa, mas incessante. Medo do fracasso, da vulnerabilidade, de não ser suficiente para as expectativas que ele mesmo abraçou e que o mundo reforça a cada dia. A pressão social é um martelo constante, forjando uma máscara de invencibilidade que, paradoxalmente, o aprisiona. Ele se vê como o guardião da estabilidade, o farol em meio à neblina. Mas a cada passo firme que dá, o chão sob seus pés parece ceder um pouco mais. A fachada impecável que ele apresenta ao mundo é uma obra-prima de engano, um escudo contra a percepção de qualquer fraqueza. Contudo, por trás dessa armadura cintilante, uma erosão lenta e implacável consome sua essência. O custo psicológico de manter essa pose é imenso, um tributo pago com a paz de espírito e a autenticidade. Sua mente, um palco de conflitos, ecoa a pergunta: você acha que está enganando alguém? Ou apenas a si mesmo? A verdade nua e crua é que a solidão do homem forte é, em grande parte, autoimposta. Um cárcere construído tijolo por tijolo com orgulho e cimento de medo. Ele se recusa a pedir ajuda, pois isso seria admitir uma falha, uma rachadura na imagem que ele tanto se esforça para projetar. A ideia de que alguém possa ver sua vulnerabilidade é mais aterrorizante do que o próprio tormento que ele carrega. Ele se convence de que é o único capaz de carregar seu fardo, um mártir silencioso de suas próprias expectativas. Este ciclo vicioso se retroalimenta, o medo de ser descoberto alimentando a necessidade de esconder, e o ato de esconder aprofundando o isolamento. A cada dia, ele se afasta mais de si mesmo, tornando-se um estranho para a pessoa que ele realmente é, por baixo de todas as camadas de proteção. A exaustão não é apenas física, é mental, emocional e espiritual. A luz em seus olhos, outrora brilhante, agora parece um pouco mais opaca, velada por uma névoa persistente de preocupação e angústia. Ele observa o mundo ao seu redor, as pessoas vivendo suas vidas, expressando suas emoções, e se pergunta quando foi a última vez que ele se permitiu sentir algo sem a censura de seu próprio julgamento. Mas o que acontece quando essa fortaleza cuidadosamente construída se desfaz por dentro? Quando as rachaduras se tornam grandes demais para serem ignoradas e a ilusão de controle começa a ruir? É nesse ponto que a verdadeira batalha começa, não contra o mundo exterior, mas contra as próprias paredes que ele ergueu. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A sociedade, em sua incessante busca por heróis inabaláveis, exalta a força bruta e a capacidade de dominar o ambiente, mas ignora, ou pior, desdenha a resiliência emocional. O homem forte aprendeu a lição. Mostrar qualquer indício de fraqueza é ser diminuído, é perder o respeito que tanto se esforça para conquistar. Essa crença arraigada é uma traição a si mesmo, um abandono consciente dos sinais de esgotamento que seu corpo e mente emitem. Ele reprime a dor, ignora a fadiga e camufla a tristeza, convencido de que essa é a única maneira de se manter no pódio imaginário da masculinidade idealizada. As consequências dessa farsa são silenciosas, mas devastadoras.
Relacionamentos outrora sólidos começam a se desgastar, corroídos pela falta de comunicação genuína e pela incapacidade de se conectar em um nível emocional profundo. A esposa, os filhos, os amigos, todos percebem a distância, o véu de inacessibilidade que o cerca, mas raramente ousam quebrá-lo, temendo a barreira impenetrável que ele ergueu. Sua saúde mental, antes uma fortaleza, torna-se um campo de batalha, onde a ansiedade e a depressão travam uma guerra secreta, minando sua energia e seu propósito. A alegria genuína dá lugar a um vazio persistente, um eco oco de emoções que ele se recusa a sentir. A angústia escala em uma espiral descendente. Pequenos atos de autossabotagem tornam-se cada vez mais frequentes. Noites em claro, excesso de trabalho, busca por distrações efêmeras que apenas adiam o confronto com a realidade. Ele se torna um estranho para si mesmo, um ator preso em um papel que ele não consegue mais sustentar. O espelho reflete um semblante cansado, com olhos que carregam o peso de 1000 batalhas não ditas. A cada novo dia, a máscara fica mais pesada, mais difícil de manter. A voz interior, que antes era uma sussurrante companheira, agora se torna um grito estridente, uma verdade brutal que perfura a fachada. Seu silêncio não é força, é covardia disfarçada de controle. Essa revelação é um choque, um soco no estômago que o deixa sem ar. Covardia? Ele, que sempre se viu como o epítome da coragem, o último a cair, o primeiro a se levantar? A palavra ressoa em sua mente, desnudando a ilusão de sua própria invulnerabilidade. O controle que ele tanto preza é, na verdade, uma prisão, um cativeiro autoimposto que o impede de viver plenamente. O paradoxo é cruel. Ao tentar proteger-se, ele se tornou seu próprio algoz. É nesse ponto de exaustão, quando o peso do mundo em seus ombros se torna insuportável, que um primeiro vislumbre da necessidade de mudança começa a surgir. Não é uma epifania grandiosa, mas um cansaço profundo, uma fadiga da alma que transcende o físico. Ele se cansa de carregar o mundo sozinho, de fingir que está tudo bem quando, na verdade, está desmoronando por dentro. A ideia de continuar vivendo sob essa fachada, dia após dia, torna-se mais aterrorizante do que a perspectiva de desnudamento. Uma busca desesperada por alívio, ainda que inconsciente, começa a se manifestar. Pequenos pensamentos intrusivos de "e se eu não tivesse que ser tão forte?" ou "e se eu pudesse apenas ser eu mesmo?" começam a permear sua mente. Ele não sabe o que fazer com esses pensamentos, pois por tanto tempo eles foram inimigos a serem esmagados. Mas agora, eles são quase um convite, uma fresta de luz em um quarto escuro. O homem forte, pela primeira vez em muito tempo, sente um tênue desejo de respirar ar puro, de tirar a armadura e permitir que a vulnerabilidade se revele, não como fraqueza, mas como um caminho para algo mais autêntico. Mas e se a verdadeira força estivesse em outra direção, uma que ele sempre evitou? O abismo entre o que ele é e o que ele finge ser se alarga, e a queda parece inevitável se ele continuar a se agarrar à farsa. Foi nesse precipício da alma, onde a exaustão total se encontrava com a impossibilidade de manter a farsa, que o homem forte finalmente desabou. Não foi um colapso ruidoso, mas um silêncio profundo, um ponto de ruptura onde a armadura, há tanto tempo cimentada, finalmente rachou e se espatifou em 1000 pedaços. Ele não tinha mais forças para sustentar o peso do mundo em seus ombros, nem a mentira que contava a si mesmo e aos outros. Aquele dia marcou o clímax de sua agonia silenciosa, o momento em que a exaustão o levou a um lugar de honestidade brutal. A queda não foi sua fraqueza, mas o início de sua redenção. Naquele chão frio, ele aceitou a vulnerabilidade não como uma falha, mas como um pré-requisito essencial para a verdadeira força. Era como se,
ao se despir de todas as expectativas e defesas, ele finalmente pudesse ver a si mesmo com clareza, sem os filtros distorcidos do orgulho e do medo. A verdadeira força, ele percebeu, não residia na capacidade de suportar a dor sozinho, mas na coragem de admiti-la, de expô-la, de permitir que fosse vista. Os primeiros passos práticos dessa nova mentalidade foram os mais difíceis. A decisão de confrontar a própria sombra, de olhar para os demônios internos que ele havia alimentado em segredo, exigiu uma bravura que ele nunca imaginou possuir. Começou por buscar ajuda, um ato que, para o homem forte, era quase uma heresia. Falar, expressar em palavras o turbilhão de emoções e pensamentos que o consumiam. Foi como aprender a respirar de novo. Cada confissão, cada partilha de angústia, era um tijolo removido do muro que ele havia construído em torno de si. Ele aprendeu a desconstruir o ego, a desapegar-se da imagem de perfeição que tanto o havia sufocado. A terapia, inicialmente vista com ceticismo, tornou-se um santuário, um espaço seguro onde ele podia ser imperfeito, onde suas feridas podiam ser expostas sem julgamento. Ali, ele começou a entender que a força não era a ausência de dor, mas a capacidade de sentir, processar e curar essa dor. Ele redescobriu a alegria nos pequenos momentos, a conexão na vulnerabilidade e a paz na aceitação de sua própria humanidade. A superação não foi um evento único, mas um processo contínuo de reconstrução. Não era um retorno ao antigo eu, pois aquele eu estava irremediavelmente quebrado pela farsa. Em vez disso, ele emergiu como um eu mais autêntico, mais resiliente e, paradoxalmente, muito mais forte. Sua força agora vinha de uma fonte interna, inabalável pelas opiniões externas ou pela necessidade de provar algo a alguém. Ele era forte porque era honesto, porque era real, porque havia tido a coragem de ser vulnerável. A paz encontrada na honestidade era profunda e duradoura. Não era a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com integridade. A força redescoberta na autenticidade permitiu que ele vivesse uma vida mais plena, com relacionamentos genuínos e um propósito renovado. Ele não era mais um prisioneiro de suas próprias expectativas, mas um homem livre para ser quem realmente era. A verdadeira força não está em suportar tudo em silêncio, mas em ter a coragem de desabrochar na tempestade. Chega de máscaras. Haja. Homens fortes não se escondem. Eles se revelam. Desperte o alfa.